Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do RH Top 5 2025. Eu sou a Vitória Leal, redatora do Grupo Top RH. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho cabelos longos, castanhos, estou usando óculos e vestindo um suéter rosa pink. No meu fundo tem uma janela, um muro um pouco de tijolinho e uma parede também branca no fundo. Bom, hoje a gente está aqui na trilha O Futuro Já Começou e agora a gente vai abordar o seguinte tema: Agenda ESG. Ainda há espaço para ela no futuro? E para contribuir com o nosso papo, estou aqui com Alexandre Leite Lopes, CEO da Job Center do Brasil, empresa que concorre ao Top of Mind de RH desse ano na categoria Temporários e Efetivos. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Seja bem-vindo. Peço para também se apresentar rapidinho e, se puder, fazer seu áudio de descrição também, por favor. Perfeito, obrigado. Primeiro, agradecer ao Grupo Top RH, pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento aqui com vocês e aprender um pouquinho também do que os outros têm para compartilhar. E, bom, eu sou Alexandre, atual diretor-presidente da Job Center do Brasil. Eu sou também um homem branco, estatura razoavelmente alta, eu tenho cabelos curtos, eu uso óculos e estou vestindo uma camisa azul clara com um blazer azul por cima. Estou na sala do meu escritório, no fundo, atrás de mim tem uma parede azul, que é uma das cores da empresa, do Job Center, e uma janela também com uma persiana. Então, esta é a minha audiodescrição e estou aqui preparado para poder compartilhar um pouquinho com vocês do conhecimento. Ótimo, obrigada, Alexandre. A gente que agradece também pela sua presença aqui com a gente. Bom, a gente falar é um tema que a gente tem visto, agenda ESG, o termo, ganhar muito destaque, muita mídia nos últimos anos, tanto dentro das empresas quanto na sociedade de forma geral. Acho que para a gente começar o papo, eu queria já um pouco de polêmica. Você acha que essa sigla ela virou um buzzword, uma palavra assim de moda? Ou como diferenciar quem de fato está implementando ações concretas e quem está apenas fazendo alguma coisa, como a gente fala, de fachada, parecendo responsável? Sim, eu gostaria de começar, iniciar enfatizando que eu sempre prefiro utilizar a sigla em português, com as siglas das palavras em português. Então, eu sempre vou falar aqui com vocês sobre ASG, eu acho que se a gente pensa que esse tema tem que ser, cada vez mais popular e cada vez mais frequente no nosso dia a dia, eu entendo que a utilização da sigla com as iniciais das palavras em português podem contribuir com esse objetivo, Então, desse ponto para frente, eu acho que a sigla, sim, em minha opinião, ela virou uma palavra da moda, sim, uma buzzword. Mas eu não acredito que isso seja totalmente ruim. Eu acho que é importante que ela esteja em evidência e claro, é também importante que saibamos diferenciar, o discurso ou o marketing vazio das ações e práticas que efetivamente são concretas e realizadas. Então, isso é importante. É importante também perceber que a sigla, a ESG, ela é composta por 3 pilares fundamentais. Então, assim, não adianta focar apenas as ações em um dos pilares, deixando de lado os outros 2. Então, eu entendo que, como um pilar, para ter equilíbrio, precisa dos 3 dos 3 fundamentos, senão acaba caindo, Então, eu penso que não adianta uma empresa se preocupar com o impacto ambiental, por exemplo, e desconsiderar a importância na sociedade e na governança, nos outros pilares. Então, eu entendo que não adianta uma empresa se preocupar com o meio ambiente, com o impacto do meio ambiente e não pagar salários dignos, não recolher os seus tributos de forma correta ou utilizar de subterfúgios para obter vantagens competitivas no mercado em que atua. Então, eu entendo que é de fato muito importante que as empresas estejam atentas a isso. Isso ajuda, inclusive, a escapar dessa questão do marketing, porque hoje está muito em voga a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, mas nós precisamos sempre lembrar, é um tripé, e os 3 pilares são fundamentais para que a gente atinja o objetivo. E quanto à diferenciação, realmente não é simples, conseguirmos diferenciar quem está realmente preocupado com os pilares da ESG de quem está apenas surfando na onda, como podemos dizer. Mas eu acredito que o tempo e o impacto das ações, o resultado que as ações das empresas vão causar,
isso vai mostrar efetivamente quem estava comprometido com a pauta e quem estava apenas usando como marketing, né? Então, eu acredito que o tempo será a melhor forma de nós efetivamente diferenciarmos isso. Ótimo, porque eu acho que é o que a gente fala, né? Ações vazias não se sustentam ao longo prazo, né? Então, acho que às vezes também muitas empresas podem começar uma coisa, e é o que eu achei bem interessante você falar, tipo, porque também os 3 pilares, né? Não adianta também só focar em um e, tipo, é o que você falou, pensar muito no ambiental e não ter uma remuneração digna com os colaboradores, ter esse olhar também de governança e tudo, né? É bem legal. Eu queria agora que você falasse um pouco também né, de como vocês colocam em prática, né, aí na Job Center, né, quais as principais ações que vocês realizam dentro da área. Para a Job Center, a questão da ESG, assim, faz parte dos fundamentos da empresa também, né? Desde a fundação em 1984, a empresa tem como princípios alguns aspectos que são intrinsecamente relacionados ao tema. Claro que na época o pilar do meio ambiente, lá nos anos 80, o pilar voltado à sustentabilidade não era um fator tão urgente, não era algo tão discutido e tão relevante. A discussão, infelizmente, ainda estava engatinhando, né, naquela época. Tomara a gente tivesse, né, dado a devida importância a esse aspecto lá nos anos 80, talvez os impactos hoje serão muito menores, né? Mas, enfim, a gente lá na fundação da empresa ainda não tinha essa questão do meio ambiente como um fator tão relevante, tão urgente como é agora. Mas os outros 2 pilares, né, se pensarmos na sociedade, no social e na governança, eles fazem parte do DNA da empresa. A preocupação com a criação de oportunidade de trabalho digno, com a geração de renda justa e com o impacto positivo que isso traz para a sociedade, sempre foram uma das preocupações da empresa, da Job Center. Da mesma forma que a preocupação com a transparência corporativa, com a ética profissional, com a idoneidade empresarial, sempre foram aspectos muito importantes para o pilar de governança, que também sempre foi muito considerado desde a fundação da empresa, né? Se vocês puderem ver a nossa missão e o nosso manifesto, né, no nosso site, isso deixa bem claro que a empresa foi fundada para ser a melhor empresa do setor onde nós atuamos, né? Não a maior. Nós não queríamos ser a maior à custa de atropelar processos e idoneidade e ética, né? Nós sempre desejamos desde o início ser a melhor, né? Então, e para ser a melhor você precisa levar em conta todos esses aspectos. Com relação às ações práticas, nós temos algumas, né, aqui. A empresa, nós somos uma empresa de prestação de serviços, né? Então, nós não atuamos com transformação, não somos uma indústria de transformação, então, nós não temos geração de resíduo, quer dizer, o impacto, né, no meio ambiente nosso não é muito grande. Então, com relação ao meio ambiente, nossas ações são bastante particulares, eu não diria pequenas, porque nada é pequeno, né, tudo é importante, mas são bastante particulares e relativamente menores do que uma indústria de transformação, uma indústria que gera muito resíduo, né? Mas, de qualquer jeito, sempre foi uma preocupação nossa, de forma que a pandemia até nos ajudou, né, com essa questão. Hoje nós temos a impressão de papel num volume muito menor, né? Então, assim, na época, né, com essa necessidade, como uma empresa de trabalho temporário que efetivamente todo dia tem muitos contratos, muitas admissões e muitas rescisões de contrato, nós sempre tivemos muito papel, né? Principalmente papéis, contratos de trabalho, papéis relacionados às questões trabalhistas. Nós sempre tivemos um volume de impressão muito grande que exigia que os trabalhadores assinassem, né? Fossem entregues esses papéis para os trabalhadores. Então, isso também exigia transporte, consumo de combustível, movimentação, né? Então, isso tudo causava um impacto obviamente no meio ambiente. Com o advento dessas plataformas de assinatura, com essa questão da possibilidade de comunicação digital, né, então nós reduzimos assim em 90% da utilização que nós fazemos de papel, se compararmos com 2019 e 2020. Né, então, essa foi uma ação que nós tomamos, possibilitada, claro, pela tecnologia, né, mas que causou um grande impacto dentro daquilo que nós enxergamos nessa pauta, né, do meio ambiente. Com relação a ações voltadas aos outros pilares, né, com relação à governança, a empresa sempre foi muito preocupada com isso.
Antes mesmo, né, dessa pauta ser mais frequentemente tratada, mais frequentemente falada, nós já tínhamos aqui um formato de governança muito amadurecido, né, aqui na empresa. Nós temos até hoje um conselho de administração, apesar de sermos uma empresa pequena, nós adotamos boas práticas do mercado, até mesmo de empresas com ações listadas em bolsas, né? Então, nós temos uma diretoria executiva, nós temos um conselho de administração, nós temos uma comissão de ética, então isso tudo nos auxilia nesse pilar de governança. E na sociedade, no social, né? Obviamente também nos últimos anos nós avançamos muito na pauta da diversidade, da equidade, né? Na relação de salarial de mulheres e homens. Então, isso tudo também foi um avanço que nós conseguimos alcançar nesses últimos anos. Legal, obrigada por compartilhar com a gente também tudo o que vocês têm feito. É interessante você pontuar uma coisa que você falou assim, às vezes não parece tão grande, né? Mas toda ação é válida, né? Não importa o tamanho que você falou, às vezes é até interessante porque às vezes muitas empresas menores acham que tipo a ESG é um luxo de empresas grandes, né? De que é uma coisa que não, a minha empresa é pequena, não acho que, né? Queria que falasse um pouco também isso. Como que as pequenas e médias empresas podem aderir, né? Essa agenda de forma realista e eficiente também? Sim. Eu não creio realmente que esse tema seja restrito às grandes empresas. Na verdade, eu acredito de verdade que elas podem encabeçar o movimento e serem grandes agentes de transformação e multiplicação, né, da pauta. Mas não são exclusivamente elas quem devem se envolver com o tema. Na verdade, todos nós, né, devemos nos envolver. Se considerarmos que, por exemplo, né, existe toda uma cadeia de fornecimento ao redor de uma grande empresa. Certamente nós podemos supor que para ela atingir os objetivos na ESG, ela precisará engajar toda a cadeia, né? E nessa cadeia nós teremos pequenas e médias empresas. Então, e isso acontece com a Jobcenter, né? Nós temos grandes clientes aqui que já trocaram conosco, né, políticas e necessidades de forma que nós adotássemos também alguns objetivos que eram deles, né, no ESG, que passaram a ser objetivos comuns. Então, eu acredito que isso deve acontecer em todas as cadeias de fornecimento, né? Então, é por isso que eu considero que as grandes empresas, elas devem e precisam assumir esse papel de agente de transformação. Isso é importante para o mercado, é importante para essa cadeia, né, para essa corrente de trabalho. Agora, dando exemplo também, né? Desculpa, Viane. Não, desculpa, eu falei dando exemplo também, né? Às vezes você vai vendo, tipo, às vezes também uma ação que uma empresa grande está fazendo, às vezes você pode, em proporções menores, mas você pode aderir na sua empresa também e fazer a diferença, né? É isso, exatamente. E como eu disse, né, não é uma pauta inacessível. Se não é inacessível para a Jobcenter, certamente não é inacessível para outras pequenas e médias empresas. Ao contrário, como eu disse, né, com pequenas atitudes a gente às vezes consegue grandes resultados dentro do universo, dentro da possibilidade de cada empresa, né? E mais uma vez, reforçando, né, às vezes um objetivo, uma meta, em um dos pilares talvez seja mais difícil de atingir, mas você tem os outros dois pilares para trabalhar, né? Então, se a empresa analisa seus processos com o foco na redução do impacto no meio ambiente, se ela cria um ambiente favorável, justo, seguro para os seus colaboradores e comunidades, e se ela conduz de forma ética e responsável os seus negócios, ela já está ali, né, basicamente alinhada com a ESG. Então, para fazer um pouco mais, não é tão difícil, né? Não me parece assim tão difícil. Eu acho que as escolhas certas podem sempre parecer mais difíceis, mas elas são sempre as melhores, né? Ótimo, até você falar de escolhas, né? Eu queria que também falasse um pouco de quais são os maiores desafios, né, para fazer essas iniciativas terem sucesso. Quais as principais dicas que você compartilha, né, para de fato botar ações efetivas, né? Na minha opinião, o maior desafio é sem dúvida alinhar os objetivos do ESG com os outros aspectos que envolvem a empresa, quer dizer, as questões operacionais, as questões financeiras, né, alinhar o ESG com o lucro, com a rentabilidade, com a competitividade, né, com processos de produção. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, pelo menos é o que eu enxergo como o maior desafio.
A eficiência, a produtividade que torna uma empresa mais competitiva globalmente, por vezes ela pode ser um obstáculo a ser superado, né? Às vezes você tem um processo que gera muito resíduo, que é poluente, mas que você vai precisar investir um montante razoável para transformar esse processo, para fazer com que esse impacto seja menor. Mas é necessário, né? De qualquer jeito, isso pode, logicamente, encarecer o seu produto, encarecer o seu serviço, mas é importante ser criativo e pensar em alternativas, né? Uma empresa precisa ser lucrativa para continuar existindo, né? Para continuar perene ao longo do tempo. Mas ela precisa ser sustentável para ajudar a tornar o mundo mais resistente e duradouro. Então, este equilíbrio eu acho que é um grande desafio, mas também é uma grande oportunidade, porque a união desses dois fatores, quer dizer, a união do lucro, da rentabilidade com a sustentabilidade, com a pauta ESG, eu tenho certeza que vai resultar em melhores resultados ainda, né? Vai ocasionar melhores resultados ainda para aquela própria empresa. A gente já vê na bolsa, em alguns lugares do mundo, que empresas que realmente se preocupam com essa pauta, elas acabam até aumentando seus lucros, apesar dos investimentos, apesar das transformações em seus processos, né, em sua cultura. Então, eu acredito que mesmo que na jornada, ao longo do tempo, possa ser um pouco mais difícil e o investimento seja mais alto, certamente o resultado vai ser melhor. Né? Cada empresa, né, e sua comunidade, ela é um pequeno universo, né? Então, assim, as soluções, né, quando a gente fala de soluções, elas são muito particulares, né? Mas eu acho que, como você falou, acho que é muito importante nos mantermos, assim, alertas para exemplos de boas práticas, né? Nós temos empresas de outros segmentos, ou até mesmo no mesmo segmento, que já passaram por outras dificuldades, já enfrentaram e já conseguiram uma solução para elas. Então, eu acho que esses exemplos ou essas experiências, mesmo que elas exijam alguma adequação pontual, ainda assim, elas podem servir, ao menos, de inspiração e modelo para que você adote, né, na sua empresa. Então, eu acho que a participação em fóruns, né, de discussão, a participação em eventos como esse, em associações e entidades de diversos setores, pode ajudar a todos, né, os empresários a identificar soluções que poderiam ser aplicadas em suas próprias necessidades, em suas próprias empresas. Né? E é fundamental estipular metas, né? E essas metas elas podem ser arrojadas, mas elas precisam ser realistas e factíveis, né? Como toda meta, a gente sempre fala que uma meta ela precisa ser factível, senão ela perde a credibilidade, né? No planejamento, essas metas, no planejamento dessas metas, né? A gente deve estipular prazos, aquele básico, né? De quando você faz um planejamento. Estipular uma meta, como atingi-lo, né? Quem vai atingi-lo, quer dizer, os responsáveis, os prazos, os meios para atingir. Isso deixa o modelo mais transparente e claro para todos os envolvidos, né? E isso é importante, porque o engajamento é conseguido através da transparência, né? E ele é ainda mais importante e muito mais fácil de conseguir quando a liderança dá o exemplo. Então, o engajamento da liderança da empresa na pauta ESG é muito importante. Com esse engajamento, os colaboradores, a comunidade, eles vão identificar que realmente a empresa está engajada e comprometida com o objetivo. Isso torna mais fácil a obtenção e a participação de todos, né? Então, assim, eu acredito que essa pauta tenha que ser algo que esteja sempre em mente da liderança da empresa. A liderança tem que mostrar que realmente está comprometida e não passar o recado para toda a empresa de que qualquer mudança, qualquer risco, qualquer obstáculo pode fazer com que esse comprometimento não seja uma prioridade. Né? Esse recado a liderança não pode passar para a empresa. Legal, nossa, falou tanto assunto aqui que eu até anotei, acho que interessante você falar isso também, desse equilíbrio, né, entre lucro e propósito, a importância de métricas, porque eu acho que a gente às vezes faz isso, foca muito no lucro e entra essa questão da agenda ESG, é uma coisa tipo, a gente está paralelo, mas não tem tanto bem uma coisa tão rígida, né? Acho que você acha que a gente está preparado para a gente medir esse propósito com o mesmo rigor que a gente mede o lucro, né? Quais métricas
poderiam tornar a ESG mais transparente e eficaz. Você até falou um pouco de métricas, mas o que faz, de fato, trazer esse rigor, né? Tipo, tanto para o propósito como a gente tem para o lucro. Assim, também são vários temas, né? Mas e essa questão do propósito também é complexa, né? Mas eu acho que nós estamos falando, né, falamos de métrica que reflita os resultados obtidos, né? Os resultados práticos dessas ações podem ser, né, dá para se medir, isso é fácil de medir, né? Então, também é fácil de você acompanhar até onde esse nível de engajamento está alinhado com o seu propósito, tá? Com o propósito da empresa, né? Se a empresa possui conhecimento sobre seus processos e os impactos que causam, se ela conhece exatamente o ambiente em que ela está inserida, se ela tem noção clara sobre as suas responsabilidades sociais, se tem confiança de que suas decisões são pautadas pela ética e pela humanidade, é fácil saber que essa jornada ela está alinhada ao propósito e ao interesse coletivo, né? Porque eu acho que, além do propósito, você tem a questão do interesse coletivo, que é o objetivo principal da ESG, né? Quer dizer, um futuro, um mundo melhor para todos, né? Então, se a empresa tem esses pilares claros, então fica fácil de medir o propósito, fica fácil de medir o quanto a pauta e o quanto está sendo objetivo esse propósito, está sendo atingido esse propósito, né? E as métricas, né, como nós falamos, e você comentou, também são questões que são variáveis, né? Assim como as metas, as métricas também são individuais, são particulares, né, de cada empresa. Mas existem aquelas métricas que são comuns e que sempre podem ser utilizadas como base para você analisar o desempenho daquele seu planejamento, né? Então, existem as métricas ambientais, que, né, são de conhecimento de todos, como o inventário de emissões, né, de gases, o consumo de energia, transporte, a geração de resíduos. Essas são métricas voltadas ao tripé do ambiente, que são fáceis de você medir. As métricas sociais também, né, a diversidade, a inclusão, o impacto na comunidade, as condições de trabalho que você oferece, também são fáceis, não são questões difíceis de medir. Você tem métricas ligadas a clima organizacional que ficam fácil de você medir essas questões sociais, né? E as métricas de governança são, como eu já disse também, né, anteriormente, são a transparência na comunicação da empresa, a transparência nos números, a transparência nas ações da empresa, a gestão de riscos, né, quer dizer, aquele risco que seu processo, que seu serviço oferece, você diminuir, minimizá-lo. O grau de maturidade da estrutura de gestão da empresa também é muito importante, como eu disse, né, você tem um formato de estrutura organizacional que funciona, né? Então, assim, você tem uma diretoria, você tem um conselho, você tem um formato ali que gera um grau de maturidade da estrutura de gestão e que é importante adotar, mesmo que a empresa seja pequena, né? Você tem um código de ética, tudo isso é importante e são métricas que podem ser utilizadas, na minha visão, de forma fácil por todas as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, né? Então, eu acredito que você alinhar a pauta com o propósito, com a cultura da empresa, e você tornar todos esses aspectos, né, mais fáceis e mais transparentes, pautados por ética, por responsabilidade, por governança, com isso você consegue obter uma maturidade em todo esse caminho, em toda essa jornada. Legal, eu acho que às vezes a gente fica, né, é a sigla, ESG, fica uma coisa às vezes meio um bicho de sete cabeças, quem vê de longe, né, e eu acho que assim, é o que você pontuou, acho que ao longo do papo, acho que se mantiver atualizado, né, atrás de referências, vendo o que está acontecendo, eu acho que existem, você pontuou agora bem de forma correta, né, existem diversas ações que são utilizadas de formas acessíveis, você consegue, né, fazer isso independente do tamanho da sua empresa, né. É uma coisa que é possível, né? A gente está chegando aqui no final do nosso papo, Alexandre, só queria te fazer uma última pergunta, se você acha
que a ESG, se ele não for, né, esse caminho para um futuro transformador, o que então seria, né? Você acha que ele que a gente, respondendo a nossa pergunta daqui da pauta, né? Você acha que ainda há espaço para essa pauta no futuro e se ele é o que vai fazer esse futuro transformador? Eu não acho que o ESG seja o único caminho, né, para esse futuro transformador, mas certamente ele é um dos caminhos para esse futuro, né? Eu acho que esse futuro que nós desejamos, ele também passa pelo investimento em educação, né, básica, educação em todos os níveis, ele passa pela geração de oportunidade para todos, pela equidade e pela evolução do autoconhecimento, né, como ser humano. Então, eu acho que o ESG, se você até pensar, ele está alinhado com tudo isso, né? O ESG está alinhado com a educação, no pilar social, está alinhado com geração de oportunidades, né, no pilar social, está alinhado com a equidade na governança, com a evolução na governança, como está, obviamente, alinhado com a sustentabilidade, que vai propiciar com que nós continuamos tendo um planeta, né, como temos hoje. Então, eu acho que o ESG é certamente, como eu pontuei anteriormente, é um agente transformador para o futuro. O crescimento da consciência empresarial vai fortalecer e ampliar e apoiar, né, essas frentes de trabalho nos quais uma parte da população mundial já está atuando, né? Nós temos uma parte da população já atuando fortemente nessas pautas, né? E poderá servir de inspiração para que outros sigam esse mesmo caminho, né? E as empresas, a gente sabe que a economia é o motor que faz o movimento necessário para que as coisas aconteçam, né? Então, certamente as empresas conseguem, através de suas ações, pressionar governos, pressionar autoridades, né? De forma que todo mundo caminhe junto a esse propósito, né? Todo mundo caminhe de forma alinhada para esse propósito. Então, para mim, assim, né, respondendo um pouco sua pergunta de forma resumida, para mim o ESG é como se fosse uma engrenagem, ou é parte de uma engrenagem que deve se mover no sentido correto para que tenhamos esse futuro melhor, entendeu? Então, eu acho que, sim, a ESG é um dos agentes de transformação para esse futuro que nós desejamos. Ótimo, obrigada, viu, Alexandre, por esse papo. A gente podia ficar aqui falando um tempão, né, mas o nosso tempinho já acabou. Em nome de todo o grupo Top RH, eu agradeço a sua participação e também a todo mundo que está aqui nos acompanhando. Se quiser deixar aqui um último recado, dá um... Não, mais uma vez eu queria agradecer ao Grupo Top RH pela participação, pelos eventos, não só esse, mas por outros que vocês organizam e nos quais nós temos muito conhecimento ali compartilhado, né, muito conhecimento para ser adquirido. E então agradecer a minha participação pela Job Center, né, pela indicação mais uma vez entre as 5 mais lembradas e, enfim, me colocar à disposição também quando precisarem, estamos sempre à disposição. Obrigada novamente. Bom, eu também queria deixar aqui um recado aqui para quem está nos acompanhando, né? Agradecer também quem esteve aqui com a gente até o final, né? E convidar também a assistirem as demais rodas de conversa dessa trilha e das demais. E além disso, fica aqui o lembrete aos profissionais de RH, que a votação do Top of Mind de RH desse ano ainda está rolando até o final desse mês, dia 30 de setembro. E um recado final aqui, a nossa grande noite de celebração, né, acontece dia 22 de outubro em São Paulo e você também pode estar com a gente. Os ingressos já estão à venda, entre em contato com a nossa equipe ou acompanhe nossas redes sociais para saber mais. Obrigada e até a próxima. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.